Conforme dissemos anteriormente, um circuito ressonante é aquele que representa a ressonância elétrica, ou seja, a ressonância elétrica é sempre feita dentro de um circuito ressonante. E esse circuito ressonante, conforme falamos anteriormente, ele tem sempre que ser formado de um indutor, que nós chamamos aqui de L, e um capacitor, que nós chamamos aqui de C. É sempre a ressonância acontece sempre entre esses dois componentes. Esta resistência chamada R que nós vemos aqui é aquela resistência intrínseca do enrolamento das espiras do indutor. Aqui neste circuito nós vemos um gerador cuja tensão é E. Este gerador é um gerador de corrente alternada, como vemos. A corrente aqui é I, chamamos de I, é representada a corrente que vai passar no circuito. Conforme falamos anteriormente também, e mostramos, o circuito ressonante, ele pode ser ligado desta maneira. É a maneira que nós mostramos anteriormente. Esse é um circuito ressonante série, ou chamamos muitas vezes de um circuito RLC, ou seja, um circuito composto de resistência, indutância e capacidade. O circuito ressonante, ele pode ser ligado assim, como pode ser ligado deste modo aqui, como vemos. Aqui nós vemos um circuito ressonante chamado circuito paralelo, ou seja, é um circuito ressonante RLC, só que ligado em paralelo. Observe, o capacitor está em paralelo com o indutor. Esta resistência aqui é aquela resistência intrínseca do indutor. Aqui neste caso, é o caso que falamos anteriormente, é um circuito RLC série. É um circuito que ressona, mas ligado em série. Neste trabalho, nós vamos nos referir somente ao circuito RLC série, o circuito ressonante série. Este circuito paralelo também é muito utilizado nos sistemas eletrônicos de comunicação, por exemplo, e em outros circuitos eletrônicos que trabalham com radiofrequência, frequência muito alta. A diferença de um circuito para o outro, o série para o paralelo, está na impedância que o circuito oferece à passagem da corrente. Neste caso, a impedância que nós chamamos de Z, que é uma somatória de XL, que é o indutor apresenta uma XL, XL, como já falamos, é uma oposição à passagem da corrente elétrica, assim como acontece com a R. Então, XL é uma oposição à passagem da corrente elétrica, só que sempre corrente alternada. A R se apresenta sempre para corrente alternada e também para contínua. Neste circuito paralelo, a Z, ou seja, a impedância que é oferecida à passagem da corrente, neste caso, na frequência de ressonância, porque o gerador oferece uma frequência, ou ele fornece uma frequência na sua tensão. A tensão fornecida tem uma variação, e essa variação, sendo uma variação muito alta, nós vamos ter uma frequência muito alta. Aqui também temos um gerador. Sempre vai haver uma frequência de ressonância, ou seja, quando o indutor entra em ressonância com o capacitor para essa determinada frequência. Daí, esses circuitos ressonantes seriam utilizados muito nas comunicações, seja na transmissão, seja na recepção, justamente para oferecer sintonia para uma determinada frequência. Neste caso, a impedância na frequência de ressonância é mínima possível, como nós vamos ver
vamos discutir em seguida, e você vai ver que a impedância aqui é mínima para a corrente que passa no circuito. Enquanto que no circuito paralelo, a impedância é máxima para a frequência de ressonância. Por isso, este circuito tem muitas aplicações também nos sistemas eletrônicos, principalmente de comunicações, mas de uma forma de comportamento inverso. Ou seja, quando a gente quer sintonizar uma determinada frequência para que ela tenha o máximo de potência de saída ou o máximo de energia de saída, a gente usa um circuito série, ressonante série como este aqui. Quando a gente quer, por exemplo, eliminar uma determinada frequência, ou quer que uma determinada frequência não atravesse um circuito eletrônico, um circuito ressonante, um circuito de sintonia, a gente usa o circuito paralelo, ressonante paralelo. Por quê? Porque aqui a impedância é máxima. Desse modo, nós vamos discutir somente o circuito ressonante série, porque a nossa intenção é mostrar a qualidade de um circuito ressonante que você vai ver com um circuito série. Aqui, neste caso, nós temos uma XL. XL o que é? Podemos fazer uma expressão assim. XL é igual a 2π FL. Quem é π? 3,14, é uma constante. 2 vezes o π dá 6,28. Quem é F? F é a frequência de ressonância, ou a frequência que o gerador está oferecendo, está fornecendo. Desse modo, frequência nesta expressão, frequência é dada em hertz, L é a indutância do indutor. O que é indutância? Indutância é a qualidade que tem um indutor de criar campo magnético, e quanto mais forte o campo magnético que ele cria em torno de si, maior será a indutância. Ou, quanto maior a indutância do indutor, melhor a qualidade dele para induzir campo eletromagnético nele mesmo, no próprio indutor, e também em qualquer outro indutor que esteja próximo dele. Aqui, XL é dada em ohms, XL ohms, 2π é igual a 6,28, F é a frequência em hertz, e L igual à indutância do indutor em henries. O que é Henry? Henry é a unidade de medida de indutância. Ohms, a unidade de medida de resistência. 2π é uma constante. Frequência dada em hertz. Quem é a frequência? É a frequência fornecida por essa tensão fornecida pelo gerador. Portanto, você já conhece a fórmula ou a expressão que representa XL. XL é dada sempre em ohms. XC é uma outra expressão, é igual a 1 sobre 2π FC. Observe essa expressão. XC também é dada em ohms, da mesma maneira que no caso da XL. 2π é a mesma constante, vale 6,28. F é a mesma coisa, é a frequência da tensão fornecida pelo gerador, a frequência da corrente alternada. E C é a capacidade do capacitor. A capacidade de um capacitor é dada em farads.
farads também, como a indutância é a propriedade ou a qualidade que tem um capacitor de armazenar energia. Quanto mais forte a energia armazenada, ou quanto mais capacidade tem um capacitor, mais farads ele vai ter, ou microfarads, ou milifarads, ou nanofarads, assim por diante. Portanto, farad é a unidade de medida de capacidade do capacitor. Daqui você já tem XL e XC. Agora, Z. Quem é a Z? Z a gente chama, Z é a impedância de um circuito. A impedância de um circuito, logicamente, sempre de corrente alternada. Porque para impedância aparecer, é preciso sempre que exista ou XL ou XC, ou as duas. E a impedância Z também tem uma fórmula. Z é igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais XL menos XC ao quadrado. Observe que esta expressão é a mesma que já conhecemos do Teorema de Pitágoras. Ou seja, quando queremos somar geometricamente dois valores, somamos dessa maneira aqui. Elevamos um dos fatores ao quadrado, o outro fator também, somamos os dois e extraímos a raiz quadrada. Como, observe que XL, à medida que a frequência aumenta, XL também aumenta, observe nessa expressão. XC, ao contrário, quando a frequência aumenta, observe que XC cai. Portanto, esses dois fatores, XL e XC, estão sempre defasados em relação à corrente e à tensão que o gerador fornece, estão sempre defasados 180 graus um em relação ao outro. Observe aqui nesta expressão, XL positivo, XC negativo. Por quê? Justamente por causa disso, que enquanto que um sobe, o outro deve descer, de acordo com a frequência que é fornecida pelo gerador. No próximo clipe, continuaremos nossa discussão de circuito ressonante série e veremos mais alguma coisa a respeito de XL, XC e Z também.